Então, eu convido a plateia a fazer perguntas aos nossos palestrantes e gostaria de já fazer uma pergunta ao presidente da Câmara de Jeová sobre a questão do carbono azul, já que a ideia é a descarbonização, e isso é o carbono azul, quer dizer, para uma cidade de beira-mar, como é que vocês que pretendem ter a descarbonização mais próxima, como é que vocês veem isso? É uma excelente questão, naturalmente que é um problema global e, voltando à minha intervenção inicial, só é possível ser resolvido com ações locais. E isso permite-me, neste momento, falar de um projeto que é, se calhar, dos projetos mais interessantes que eu tive a oportunidade de liderar, que tem o nome Fishing the Plastic, que tem a ver com a temática dos plásticos nos oceanos. Em Ovar nós temos, infelizmente, ainda algumas comunidades não ao nível do Rio de Janeiro, mas de muitas dificuldades financeiras, as nossas comunidades pescatórias, onde designadamente a questão das mulheres, relativamente aos homens, é tratada com alguma diferença. E este projeto, para além de ter uma grande componente de educação ambiental para a questão de que os plásticos vão parar ao mar, tem também o facto de nós termos envolvido, sobretudo, as mulheres da nossa comunidade pescatória. Muito as escolas, educação ambiental, um grande esforço para ir às escolas, mas todo o plástico que os nossos pescadores recolheram nas últimas tarefas de pesca foram armazenados. Nós próprios compramos pequenas máquinas que permitiram transformar esse plástico. Quem fez essa transformação e fez produtos novos foram apenas e só as mulheres dos pescadores, e elas próprias é que passaram a ter uma receita adicional para o seu cotidiano. É um projeto simbólico, já terminou há cerca de um mês atrás, mas vai ter continuidade. Nós temos o privilégio de ter 15 km de costa. E naturalmente, e no dia de hoje, esta semana, em que está na agenda não só portuguesa, mas europeia, acho que é um assunto muito, muito importante e que nos deve unir a todos. Perguntas? Então eu vou fazer uma... temos uma pergunta ali. Boa tarde a todos, obrigado. Meu nome é Vinícius Crespo, sou diretor executivo da FEComércio do Rio. Queria fazer a pergunta ao prefeito. Prefeito, parabéns, pela sua gestão, toda a sua palestra. Nós sabemos que o setor empresarial tem uma importância muito grande dentro da pauta de ESG, que impulsiona, transforma. E a gente queria saber se existe a possibilidade da Prefeitura trazer incentivos fiscais para que a gente possa avançar nessa pauta. A gente sabe que o Estado atravessa uma dificuldade muito grande, mas a Prefeitura tem uma importância também, os municípios. Nós, do setor empresarial fluminense, queríamos muito ter essa possibilidade de avançarmos nessa pauta, mas precisamos que políticas públicas possam avançar nessa convergência de ações de ESG. Obrigado. Enfim, eu vou aproveitar aqui a oportunidade para fazer referências que todos nós aqui, quando a gente sai do Brasil, né, Cid, dá uma olhadinha para essas cenas dantescas do nosso país, ministro Benedito. É inacreditável que o Brasil ainda tenha cenas como essa. E o mais incrível, falo aqui para os dois prefeitos, é que nós pioramos nos últimos 10 anos. Aumentamos a desigualdade, aumentamos a pobreza, aumentamos a piora na oferta de condições às pessoas. Acho que nós aqui, como elite brasileira, devemos refletir muito, Às vezes a distância ajuda com que algumas vergonhas e as oportunidades elas estão colocadas, inclusive no processo eleitoral que vamos ter esse ano. Pronto, falei e não resisti à provocação. Mas, tentando responder sua pergunta, eu acho que a gente vive um desafio, espero eu, momentâneo no Brasil, que é a profunda crise fiscal, porque passa os diferentes níveis de governo. Claro que a Prefeitura do Rio tem uma circunstância
mais favorável, mas a gente tem duas iniciativas ali, basicamente. Uma é o ISS Verde, né, que já está a caminho, mas, obviamente, ele atua mais no setor de serviços, e tem uma iniciativa também legislativa, o presidente da Câmara Municipal está aqui, que diz respeito à redução de IPTU a partir de utilização de, enfim, painéis solares para energia, de construção de edifícios ambientalmente mais corretos. Então, existem algumas iniciativas, sim, além da iniciativa da chamada Bolsa Verde no Rio de Janeiro. Esse é um espaço que nós estamos buscando ocupar, até olhando aí o aspecto ambiental como uma forma de crescimento e uma oportunidade de uma atividade econômica importante. Eu queria fazer uma pergunta ao prefeito Basílio. Nós temos uma situação bastante similar em Sintra e Rio de Janeiro, que é o Cristo Redentor, o Corcovado, que fica numa floresta, assim como o Sintra. E vocês recebem um volume de turistas bastante elevado a cada ano, assim como o nosso Cristo Redentor. E todos sabemos que o turismo pode ser um ótimo amigo da economia, mas ele pode ser também um inimigo do meio ambiente. Como vocês lidam com isso em Sintra? A pergunta é extremamente pertinente. Nós, em 2019, nós tivemos no concelho de Sintra quase 5 milhões de turistas. É uma coisa absolutamente espantosa. E este ano, porque Sintra tem um bom barómetro, que é a Quinta da Regaleira, que faz parte de Sintra. Bom, e depois temos o Parque de Sintra, Montalua, que gera o Palácio da Pena, Palácio de Queluz e Monserrate. Mas nós, portanto, temos aqui um bom barómetro para isso. Em 2019, agora, ultimamente, já começamos a ter números muito semelhantes a 2019 e até em alguns dias a ultrapassar ligeiramente 2019. Portanto, vamos preparar-nos para uma época turística que, se não houver nenhum caso imprevisto, e nós nunca sabemos, como há pouco dizia, vivemos um pouco no reino da imprevisibilidade, bom, nós podemos ter realmente um ano turístico muito grande. E o problema, como dizia muito bem, é ter o melhor que o turismo tem, mas ao mesmo tempo prevenir alguns aspectos negativos que o turismo tem. E a única possibilidade é disciplinar as visitas aos palácios, fazer com que haja, portanto, horas de visita, fazer com que os bilhetes em larga medida sejam feitos online, que as pessoas saibam que têm visitas das 9 às 10, das 11 ao meio-dia, e que se inscrevam e que, portanto, se saiba com antecedência até quando e como é que nós podemos admitir pessoas e a partir do qual é que já não podemos fazê-lo. Isto com antecedência e dando grande publicidade. Nós na Regaleira já estamos a fazer isso, já estamos a começar realmente a fazer isso. Creio que na Pena também já está a inclinar, porque a parte de Sintra Montalua é uma sociedade autónoma, a Câmara de Sintra tem 15%, os turismo tem outros 15% e o Tesouro tem 70%. Portanto, dizia, mas também creio que está também a fazer isso. E há, portanto, um grande desejo dessa disciplina. Por outro lado, nós temos uma enorme preocupação com a proteção da serra. Enorme. A nossa serra foi objeto de incêndios no passado gravíssimos. Eu, quando fui Ministro da Agricultura, logo a seguir, a tomar posse, passado pouco tempo, houve um incêndio na Serra de Sintra que nos obrigou a fazer uma reflorestação em profundidade. Porque a flora da Serra de Sintra, as árvores, foram escolhidas pelo Dom Fernando II e são árvores que nós fomos buscar à Nova Zelândia, Austrália, ou seja, com um cuidado enorme para preservar aquilo que é uma riqueza, que é realmente a riqueza florestal da Serra. Portanto, nós temos uma enorme preocupação com a Serra de Sintra e, portanto, temos medidas preventivas. Começámos agora, há cerca de 15 dias, as medidas preventivas. Ou seja, impedimos o trânsito à serra, fechamos agora, com o ar que sempre que há risco de incêndio, fecha-se o trânsito à serra. Não é possível.
e agora está fechado, por exemplo, nesta altura, com o vento, medimos o grau de umidade, medimos a temperatura, medimos o vento, e quando o grau de umidade, o vento e a temperatura atingem limites que nós consideramos de risco, fechamos a serra. Por outro lado, temos protocolos feitos com iniciativa privada, por exemplo, com Belas Clube de Campo, com a tropa, com as Forças Armadas. Nós temos dentro do Conselho de Sintra 3 unidades importantes das Forças Armadas, temos os comandos, temos a base aérea número 1 e temos também o Regimento de Artilharia Antiaérea, e estas 3 unidades estão connosco para fazer fiscalização, vigilância à serra, 24 horas sobre 24. E, portanto, temos uma grande preocupação. Mas mesmo assim, há sempre um risco que nós não podemos ignorar. Portanto, respondendo à sua pergunta, prevenindo e disciplinando. Prevenindo e disciplinando. Não há outra questão. Agora, o turismo é importante, quer economicamente, quer culturalmente, e nós damos muita importância à troca cultural, à germinação com outras cidades, temos preocupação com esta troca e diálogo cultural, e, portanto, economicamente também tem relevância. Bom, e, portanto, nós temos feito grandes investimentos. É interessante que durante muitos anos, durante 20 anos, Sintra não teve um hotel novo. Coisa espantosa. Porque houve sempre uma grande cuidado em preservar, portanto, mesmo a parte turística de Sintra. Nós temos uma costa, cerca de 20 km de costa, e temos praias que estão perfeitamente unspoiled, quer dizer, que estão em natureza. Nós não deixamos construir hotéis junto à praia. Nós temos um cuidado enorme, porque o nosso turismo que queremos captar é um turismo diferente de Cascais, por exemplo. Cascais é um turismo trendy, é um turismo de grande society, é a Riviera, é um pouco a nossa nisso. Nós é um pouco diferente. Nós temos Atlântico em estado puro, temos ondas, temos água fria, gostamos dos bodyboards, gostamos dos surfistas e queremos captar esse tipo de pessoas que querem estar numa praia sem muita gente, enfim, com acesso, claro, com garantia de segurança, e há uma praia, talvez a melhor do concelho, que é a Praia da Vigia, que necessita de apoio, porque realmente às vezes é complicado, porque nós temos uma costa com arribas difíceis de acesso, mas enfim, no fundo, preservar a nossa costa e preservar o nosso território, e portanto em relação ao turismo, bem-vindo, mas é para isto, disciplinado, prevenido, e assim nós podemos ter o melhor de 2 mundos. Obrigada. Muito obrigada. Temos uma pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Maurício Freitas, eu sou da Sabesp de São Paulo. Apesar do meu sotaque paulista, eu conheço bem o Rio de Janeiro, então estou dirigindo uma pergunta ao prefeito Eduardo Paes. Quem já conhece o Rio de Janeiro e Lisboa e vários outros lugares de Portugal vê bem a semelhança arquitetônica entre as cidades, assim como Salvador e Recife. Bom, o trabalho que foi feito aqui em Lisboa, de revitalização do centro, é algo espetacular, e, sim, enche os olhos de quem está no Brasil e vê essa possibilidade do que pode ser feito. Então, eu até questiono ao prefeito se há algum plano de fazer alguma revitalização nesse grau que foi feito aqui em Lisboa, com resultados, porque tem bairros do Rio de Janeiro, como São Cristóvão, por exemplo, Lapa, que assim, muito parecidos, e vê-se aqui o potencial de beleza e de turismo que isso atrai. Não, sem dúvida. Enfim, vamos lá. Nós... Primeiro, acho que é importante contextualizar o centro do Rio de Janeiro. No centro do Rio de Janeiro, 2 cidades foram capital do Império Português, Lisboa e o Rio de Janeiro. Aliás, o Rio é a única cidade do Hemisfério Sul capital de um império, durante o período em que o imperador português lá ficou fugindo aqui de Napoleão. Isso faz com que, de fato, o centro do Rio de Janeiro tenha uma semelhança enorme com as cidades portuguesas, como, de certa forma, boa parte das cidades brasileiras mais antigas. Nós buscamos, em meu outro mandato, um trabalho muito grande de revitalização de uma parte dessa região central, só, como você disse, conhece bem a cidade, só
demolição do viaduto da Perimetral, né, que abriu uma série de sítios históricos escondidos. Estou falando, por exemplo, do Paço Imperial, né, isso por si só já foi um processo importante de revitalização desse centro. Mas o que nós vivemos, aí de novo eu volto para a crise econômica brasileira, né? Ela afeta ainda mais, de forma mais contundente, as áreas que já têm uma tendência a estarem degradadas, né? De novo, estamos falando aqui de um país que em 2013 começou a viver uma crise. Essa crise se escancarou após ter sido, de certa maneira, enrustida por motivos eleitorais de 2014, ela se escancara em 2015 e 2016, com uma queda do PIB em 7,5 pontos. Depois, em 18, 19, o Brasil cresce 1% ao ano. A 20 vem a pandemia, não preciso nem dizer a tragédia que foi. 21 se recupera um pouco, mas com números comparados com 20, o que nos coloca numa situação muito ruim. Então, esse processo de revitalização das regiões centrais, ele se torna mais difícil ainda em razão dessa crise econômica. Nós lançamos, logo no início dessa minha administração, um programa chamado Reviver Centro, né, que busca a reconversão de imóveis comerciais em residenciais. É um pouco partindo da lógica de que onde ninguém mora, ninguém cuida. É um pouco da lógica também, olhando para a forma como se deu o desenvolvimento urbano das cidades brasileiras. Isso vale para São Paulo também, né? Nós tivemos um crescimento horizontal e buscamos cidades menos compactas. O caminho é inverso agora, o que a gente busca agora é uma cidade mais compacta. Se você olhar para o centro do Rio de Janeiro, além desse aspecto histórico, do patrimônio todo que temos ali, dá até para usar uma tese, a moda que se usa hoje é cidade 15 minutos, né? Ali dá para usar a cidade 5 minutos. Né? Você tem toda a infraestrutura instalada, você tem todos os meios de transporte, você tem aeroporto, você tem trem, você tem metrô, você tem o BRT chegando agora, você tem VLT, você tem barcas, equipamentos públicos disponíveis. E o que nós fizemos ao longo da nossa história foi esvaziar o centro da nossa cidade. De novo, isso vale para quase todas as capitais brasileiras, desbravando novas fronteiras que, além de tudo, aumentavam o custo das cidades. Né? Cada vez que você abre um novo bairro, você precisa de mais gari, você precisa de mais polícia, de mais asfalto, de mais limpeza pública, de mais iluminação pública. É tudo aquilo que nós não desejamos para as nossas cidades. Então, para nós, a absoluta prioridade de desenvolvimento urbano hoje no Rio de Janeiro é o centro da cidade, é esse programa Reviver Centro, é um conjunto importante de ações que podem levar não só os investimentos em infraestrutura, e isso aconteceu muito, por exemplo, quando você olha para a Praça Mauá, né, que era um símbolo da degradação carioca. Né? A Praça Mauá, desculpe aqui os prefeitos, mas era tudo de ruim que podia ter no Rio de Janeiro, ficava na Praça Mauá. Esse papel foi invertido. Né? De novo, a Perimetral era um símbolo dessa degradação urbana. Só que sem atividade econômica, sem vida privada, sem atividade privada, não adianta nada fazer infraestrutura, e o Porto Maravilha é uma demonstração disso. Né? Portanto, aquela revitalização da zona portuária é um pouco demonstração disso. Então, o que nós temos feito agora é isso, buscar levar vida, buscar centralizar, fazer com que o desenvolvimento urbano da cidade saia do desbravar novos territórios e volte a se concentrar no centro da cidade. Essa combinação de investimento público requalificador com retorno das pessoas para morar ou para trabalhar no centro é a grande resposta que nós entendemos possível, inclusive gerando impactos ambientais absolutamente significativos na realidade da cidade. Muito obrigada, prefeito. Eu pergunto se alguém mais da mesa tem algo mais a dizer, se desejam usar a palavra. Se não, eu gostaria de encerrar, só ressaltando que os desafios ESG nas cidades não têm fim, não é? A cada superação vão surgir novos desafios, porque afinal as populações vão se renovando e com isso os desafios também serão renovados.
Então, graças a isso, nós continuaremos a viver nas cidades e com os nossos prefeitos ajudando cada vez com maior qualidade de vida. Muito obrigada a todos e eu aproveito para convidar a todos para o lançamento dos livros do Fórum de Lisboa, que vão ser realizados às 19h30 na Livraria da Travessa. São várias publicações, Minha Pátria, Minha Língua, temos a Defesa da Constituição e do Estado de Direito, uma homenagem aos 20 anos do ministro Gilmar Mendes no STF, e os anais, assim, são vários, tem os anais do Fórum, do 9º Fórum, e o livro sobre as eleições brasileiras. Então, todos estão convidados a partir das 19h30 na Livraria da Travessa. Boa noite a todos.